You will no longer hear beeps until someone else joins the conference. Olá! O objetivo dessa apresentação é explicar as funcionalidades do Sysmus Heartbeat. A Sysmus é uma empresa canadense e a solução é global, com suporte a diversos idiomas e presente em diversos países. A Sysmus tem a melhor análise de sentimento avaliada pelo mercado. A solução é composta de diversas análises e filtros que permitem detalhando e descendo o nível nas análises, segmentando até uma simples menção. Você tem análises comparativas que permitem fazer comparação de marcas, termos, palavras, concorrentes. Você tem painéis analíticos e exportação de dados para PDF ou planilha Excel. E outro recurso importante é que os gráficos e a própria URL, você pode usar o copy and paste para compartilhar isso em PowerPoint ou documentos Word, porque a interface dos produtos da Sysmus é HTML. O Heartbeat, ele é um subconjunto do MAP, ou seja, o MAP é uma base de dados que coleta informações de blogs, sites de notícias, mídias sociais, fórum, tudo que está na internet ao longo de todos os anos, todos os termos de todas as marcas. Tá? O Heartbeat, ele é um subconjunto disso. No Heartbeat eu vou montar uma base para mim com os termos e marcas que me interessam estar trabalhando. Então, se eu sou da Trisco, eu vou montar um Heartbeat para mim com informações relacionadas à Trisco e de interesse da Trisco. O que a Trisco quer ver no mercado, como é que ela quer saber que estão falando dela. O Heartbeat, o foco dele é não só analisar, mas engajar também. O Heartbeat ele permite publicação nas mídias sociais, ele permite agendamento, ele tem alertas, ele é uma base para cada cliente. Então, o que eu posso fazer? Eu estou coletando menções e posts e um deles foi classificado como negativo e eu não entendo que aquilo ali é negativo. E aí eu posso ir lá e mudar a classificação dele de negativo para positivo. Então eu posso alterar informações nessa minha base de dados. Tá? Ele tem um workflow de aprovação e uma API para que você trocar informações com outras aplicações. Eu quero exportar os dados de mídia social para jogar para uma plataforma de CRM ou para uma base de analytics, de business intelligence, que eu estou fazendo análise de dados. Então ele permite fazer isso para integrar os dados de mídias sociais com outras aplicações. Essa é a tela inicial do Heartbeat. A gente tem lá em cima as abas, tá, em que eu tenho um dashboard inicial, os meus Heartbeat, onde você vai poder estar vendo as menções, as métricas, comparação e a parte de publicação, e aí cada uma das mídias sociais independentes. A primeira coisa que a gente tem que fazer no Heartbeat é o quê? Lembra que eu falei que, olha, o Heartbeat ele é um pedacinho da minha base que tem tudo na internet. Eu tenho que definir o que eu quero pegar da internet, o que me interessa na internet. E aí você tem exatamente a área de configurações em que você tem as queries, as consultas e as tags que você vai classificar a informação. Então, na query, eu digo que, olha, o que eu quero estar coletando na internet para guardar dentro da minha base de dados. Então você pode especificar uma série de nomes, termos, marcas, e ele começa a coletar isso da internet. Eu estou coletando um monte de informação. Como é que eu divido essas informações por assunto, por área? Isso são as tags. Então eu pego palavras, termos, menções e associo elas a uma tag. Então isso vai facilitar o quê? Vai facilitar depois a minha análise, porque eu vou conseguir
analisar e filtrar usando essas tags com que eu classifiquei e segmentei o que eu estou capturando da internet. Então, o Heartbeat, nessa tela, o que eu tenho? Eu tenho os meus filtros. Então, eu posso filtrar, por exemplo, pelas tags que eu defini, por sentimento, por autoridade, que é o quanto aquela pessoa é importante na mídia social ou na internet. Eu tenho a parte de gestão de workflow, eu posso atribuir essa menção a um usuário que vai ser responsável por estar dando tratamento nessa menção, respondendo, interagindo. Eu posso fazer uma análise e ver isso daí traduzindo para um outro idioma. Eu posso ver quem publicou isso, aquela pessoa, o perfil daquela pessoa que fez a publicação. Eu posso editar aquelas informações em que eu estaria alterando, você vê o sentimento, a idade, o gênero. Eu posso subscrever para essas informações, ou seja, eu quero ser alertado toda vez que alguém que tiver uma autoridade alta, que seja uma pessoa que tem uma importância grande nas mídias, que publicar uma coisa negativa, eu quero ser avisado. Então você consegue definir esses alertas aqui. Eu consigo excluir, marcar posts como favoritos, eu consigo trocar sentimentos, adicionar ou remover tags, mandar por e-mail. Eu tenho aqui na área de métricas, diversas métricas para a gente trabalhar no dashboard, e na área lateral eu tenho outros dashboards em que você vai fazer análises específicas por sentimento, geografia, menções, comunidades. Um interessante é de comunidades, em que eu consigo ver, estão falando, por exemplo, sobre a TV Sergipe. O que estão falando? Eu grupo essas pessoas de acordo com o assunto da conversa, tá? Grupo em comunidades. Eu tenho, por exemplo, o BuzzGraph, em que eu consigo mostrar cada bolinha dessa é uma palavra. E quanto mais forte a linha unindo duas palavras, maior é a ocorrência daquelas duas palavras em conjunto. Então, por exemplo, Sergipe e embreagem é que está muito forte. Sergipe e desfila também está muito forte, tem uma ocorrência muito grande dessas duas palavras juntas. Eu tenho o word cloud, em que quanto maior a palavra, maior o número de ocorrências daquela palavra. Tá? Então a gente vê um destaque grande, aí, por exemplo, para Sergipe. Eu tenho a capacidade de comparar, por exemplo, marcas ou termos. Né? Aqui no caso eu estou comparando, sei lá, os programas de Sergipe com os programas de Paraná. E aí você vai ver a ocorrência de cada uma delas, tá? Ao longo do tempo, por exemplo. Eu consigo aqui, por exemplo, ver uma análise de sentimento e uma distribuição por mídia social. Bom, esse é um resumo do Heartbeat da Sismos. Para maiores detalhes, agende uma apresentação conosco. Obrigado.